Senhora Presidente, senhores deputados, há poucos meses, em março, parecia haver um consenso sobre o facto da atual Lei 43 de 2006, de 25 de agosto, que na altura, aliás, mereceu unanimidade deste Parlamento, continuar a servir de forma adequada as possibilidades de intervenção da Assembleia em questões europeias. É uma boa lei, diziam a uma só voz o deputado Costa Neves e o deputado José Bianchi do Partido Socialista, a propósito de iniciativas do Bloco de Esquerda e do CDS apresentadas em março deste ano, que acabaram por ser rejeitadas sem a adesão de qualquer destes dois partidos. É neste contexto, e por isso, que nos espanta um pouco o facto do PS ter avançado agora, apenas 8 meses depois, com um projeto de lei, digamos assim, radical, que destrói a estrutura da atual lei e pura e simplesmente a revoga. Não se compreende muito bem esta opção, muito menos se ela se sustenta na necessidade de adequar a atual legislação ao estipulado no Tratado de Lisboa. Na realidade, o Tratado de Lisboa já estava em vigor em março, como toda a gente sabe, e na altura o PS afirmava que a Lei 43 de 2006 era uma boa lei, e nós estamos de acordo. Assim, se esta iniciativa for só para adequar o texto da atual lei ao Tratado de Lisboa, então se calhar o melhor é esperar um pouco mais e terem atenção que hoje já discutimos uma nova alteração ao texto e que o ex-franco-alemão já anunciou um novo tratado para poder impor a todos os outros as regras que melhor servem os interesses económicos e financeiros que representam. Senhora Presidente, senhores deputados, claro que é sempre possível e desejável melhorar a atual legislação. E na iniciativa do Partido Socialista isso é também visível, e bem visível. Por exemplo, na clarificação do processo de auscultação das personalidades indicadas ou nomeadas pelo Governo para exercerem cargos europeus, é um caso, ou num melhor enquadramento do método e das implicações do processo de verificação dos princípios de subsidiariedade e de proporcionalidade. Aliás, também nos outros projetos, do PSD, do BE e do CDS, se vêem propostas positivas, como aquelas que avançam para levar a plenário alguns debates com relevância política nacional e europeia, seja com o Governo, seja com a presença do Primeiro-Ministro, retomando, aliás, o CDS, neste ponto muito concreto, a proposta que apresentou em março e que, na altura, recordo, mereceu a rejeição e oposição clara da parte do Partido Socialista e também, chamemos-lhe assim, uma abstenção distante por parte do PSD. Mas, Senhora Presidente, senhores deputados, há também alguns retrocessos ou algumas omissões significativas nestas iniciativas que convinha abordar. Por exemplo, para o PSD, uma grande lacuna na aplicação da lei atual residia em março, no facto do Governo, antes ou depois das reuniões dos Conselhos de Ministros Europeus, nas suas diversas formações, estou a citar, Agricultura, Ambiente, Energia, Transportes, Finanças, dever ser obrigatoriamente ouvido pelas comissões parlamentares competentes. O cumprimento desta obrigação constitui, aliás, em nossa opinião, uma quase letra morta. Basta a propósito lembrar o que ocorreu com o anterior Governo, com o designado semestre europeu, todos se recordam, ou com a não utilização da língua portuguesa na legislação sobre patentes industriais. Basta também, neste plano, recordar que este Governo também desprezou qualquer consulta ou parecer deste Parlamento quando, em julho passado, foi alterado o Acordo Quadro de junho de 2010, que deu origem ao Fundo Europeu de Estabilidade Financeira. O respeito por esta norma legal constitui uma obrigação que deveria ser cumprida e atendida pelos governos e que não deveria ser nunca esquecida pelo Parlamento. Estranhamente, porém, esta obrigação é despromovida, chamemos-lhe assim, e passa a ser meramente facultativa nas versões propostas pelo PSD e pelo PS nos seus projetos de lei. Confesso, meus caros colegas, que não entendemos nem naturalmente aceitamos. Outra questão que continua quase esquecida é a eficácia da pronúncia da Assembleia em questões de competência legislativa reservada. O Governo, na esmagadora maioria dos casos, continua a não informar a tempo o Parlamento sobre as posições nacionais neste âmbito
impedindo assim que este possa emitir pareceres em tempo útil. Nestas questões de iminente relevância política, o texto legal é quase letra morta e seria aqui que uma alteração metodológica, mais que no corpo da lei, se poderia e deveria justificar, o que não sucede em nenhuma das iniciativas. Face à prática, finalmente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, uma advertência da nossa parte. Face à prática corrente da aplicação da lei atual, e não obstante algumas medidas de contenção, entretanto já adotadas, a Comissão de Assuntos Europeus e o Parlamento continuam numa encruzilhada, ou permanecem quase submersas na preocupação de emitir inúmeros pareceres de efeito político-prático nulo sobre a verificação do cumprimento do princípio da subsidiariedade, ocupando assim tempo e energias num processo de reforço virtual de competências que o texto do Tratado de Lisboa parece ter introduzido, ou então passam a prestar mais atenção e a exercer uma firme e clara fiscalização política da ação governativa em matérias europeias, obrigando o Executivo a ter atempadamente em conta as opiniões e as reservas do Parlamento no processo decisório comunitário com reflexos diretos na nossa vida. Quanto a nós, Sra. Presidente, é aqui que a Lei 43/2006 continua a falhar na sua aplicação e é por falta de vontades políticas. Não obstante, insisto neste aspecto, as advertências que temos repetidamente feito sobre esta matéria. Disse.